Olá, alunos e alunas queridas desse Paraná. Vamos para a nossa aula de Sociologia. Eu sou a professora Aline, de novo com vocês. E hoje falaremos de teorias étnico-raciais. Como eu mencionei na aula anterior, vamos retomar agora esse conteúdo que a gente citou em alguns momentos lá na aula 6 de Identidade Cultural, tá? Eu não fiz slide de aulas anteriores, então vou só retomar um pouquinho com vocês. Na aula passada e também na anterior, a gente falou de identidade cultural, então elementos de cada cultura, sociedade, nação que dizem como é a cultura dela, né? Então, linguagem, vestimenta, música, comida, isso tudo. E a gente falou também que, às vezes, essa identidade cultural pode ter alguns efeitos negativos, assim, quando ela é usada muito naquela perspectiva etnocêntrica de que os outros não são meus semelhantes, são inferiores a mim. Então, se a minha cultura é tão boa assim, as outras são ruins. E agora a gente vai falar um pouco disso. Efeitos negativos da afirmação de identidades culturais. Alguns efeitos históricos e internacionais. Retomando, teorias racistas tomaram formas de teorias sociais, principalmente no contexto do colonialismo do século XIX, que desobrigava os grupos dominantes europeus a tratar os demais grupos como humanos, já que os consideravam inferiores. Então, teorias com aspas, teorias sociais com aspas, porque não são coisas comprovadas cientificamente, tá? São teorias que não são teorias, tanto assim. Então falamos disso. Podemos não tratar como não humanos culturas que não são a nossa. E agora eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha de algumas bases teóricas do racismo no século XIX. Alguns exemplos. Tivemos então o arianismo, que classifica uma população em limpos de sangue ou infectos. A justificativa dessa teoria do arianismo. Justificava a desigualdade entre os seres humanos e advertia contra o cruzamento das raças. Um de seus teóricos foi o filósofo francês Joseph Gobineau, não falo francês, mas deve ser assim, que distinguiu os semitas dos arianos, os quais seriam física, moral e culturalmente superiores. Essa teoria foi apropriada no século XX em defesa da superioridade germânica e induziu as experiências do Terceiro Reich na Alemanha nazista. Então, era uma teoria que já existia há algum tempo e aí o nazismo retomou ela para justificar a raça alemã ser superior às demais, o que gerou muito extermínio, né? Então, a gente pode matar, já que é diferente da gente, né? E vamos retomar ainda. Outra teoria é o darwinismo social, que defende a sobrevivência dos mais aptos. Inspirados na teoria da seleção natural das espécies, do naturalista britânico Charles Darwin, teóricos sociais buscaram aplicar a mesma ideia à sociedade humana, afirmando que só os mais capazes sobreviveriam. Então, vocês devem lembrar lá das aulas de ciência, da teoria do Darwin, da evolução das espécies. E o darwinismo social foi uma ideia de que dá para aplicar isso à humanidade, à cultura também. Então, e lógico, né, nesse contexto, os brancos eram os evoluídos. E aí, outra teoria é o evolucionismo social, um pouquinho diferente, e que vocês já viram lá nas primeiras aulas aqui do segundo ano. Então, o evolucionismo social trabalha com o conceito de evolução da humanidade, dividindo os indivíduos em categorias como selvageria, barbárie e civilização. Essa teoria pensava a espécie humana como única, com desenvolvimento desigual e diferentes formas de organização, conforme o organicismo. Organicismo é uma teoria assim de que o mundo é um grande organismo que vai evoluindo.
Para seus teóricos, a sociedade europeia tinha atingido o progresso, ponto máximo da evolução, a civilização, enquanto povos menos evoluídos eram considerados primitivos. Um representante desse pensamento foi o filósofo inglês Herbert Spencer, viveu de 1820 a 1903. Então, vocês já viram um pouquinho que em antropologia foi levado em consideração o evolucionismo social, né? Então, os antropólogos faziam o método da etnografia lá em comunidades indígenas, em ilhas, assim, e daí usavam essa teoria, assim, esse pessoal ainda está aqui na escadinha, eles estão na selvageria ou estão aqui na barbárie, eles ainda não são civilizados como os europeus. E aí, a teoria da eugenia, que defende a pureza das raças. Inspirada na proposta do cientista inglês Francis Galton, de 1822 a 1911 ele viveu, defendia a seleção pelo Estado de jovens saudáveis e fortes, aptos para procriar seres mais capazes, acreditando ser possível a purificação da raça. Essa teoria chegou a propor a esterilização de doentes, criminosos, judeus e ciganos. Essas ideias também inspiraram as terríveis experiências pseudocientíficas do Terceiro Reich na Alemanha. Então, vocês já imaginaram o absurdo, né? A gente pode esterilizar criminosos, porque então não vão nascer mais criminosos e a sociedade vai estar livre do crime. É absurdo demais, né? Você achar que essas coisas que são extremamente construções sociais e viram em algum momento como natural, né? Essa pessoa nasceu criminosa. Então essas são algumas das teorias que eu já falei várias vezes para vocês de como a identidade cultural pode ser negativa. Então aqui a gente está descrevendo exatamente o que essa percepção fez por anos assim na história da humanidade. E vamos de quiz para não confundir. As teorias sociais racistas do século XIX podem ser caracterizadas por: letra A, inferiorizar povos baseando-se em ressignificações de teorias das ciências da natureza, ou letra B, tomar outras culturas como inferiores com base no relativismo cultural e no etnocentrismo. Tempinho para pensarem.
voltando ao quiz, quais são as características, então, dessas teorias racistas do século XIX? Letra A, inferiorizar povos baseando-se em ressignificações de teorias das ciências da natureza. Então, acabamos de discutir isso. Teorias como o darwinismo, né? E a letra B era um pouco pegadinha, né? Tomar outras culturas como inferiores com base no relativismo e no etnocentrismo. Se tivesse só etnocentrismo aqui, estaria certo a questão, mas o relativismo é o contrário, né? O relativismo é a gente tomar como legítimas outras sociedades, culturas. Ok, e agora vamos de questão, então. Qual das seguintes alternativas diz respeito à teoria do evolucionismo social? Essa sim, quero ver se vocês se ligaram em cada teoria. Na letra A, proíbe o cruzamento entre raças para não regredir a evolução. Letra B, sugeriu esterilização para doentes e criminosos para evitar suas proliferações. Ou letra C, acreditava no progresso da humanidade, considerando que povos diferentes do seu próprio são menos evoluídos. O que vocês acham?
E aí, qual dessas questões falam sobre a teoria do evolucionismo social? Letra C. Acreditavam no progresso da humanidade, considerando que povos diferentes do seu próprio são menos evoluídos. Como eu falei da escadinha. Então, a gente está na civilização. Tem povos que estão lá na barbárie, na selvageria, menos evoluídos. E por que não é a letra A? Porque a teoria que fala do cruzamento entre raças é a eugenia. E a letra C fala do progresso... A letra B sugeriu esterilizações. Aí errei. A que fala de esterilização para doentes e criminosos é a eugenia. E a que fala de proibir o cruzamento entre raças é o arianismo, tá? É difícil, até eu me confundi. Falei assim, para vocês não se confundirem, eu me confundi. Então, vamos continuar. Essas correntes de pensamento tiveram desdobramentos políticos entre as nações no século XX, dificultando a aceitação da diversidade étnica e cultural, ratificando a ideia de que o outro, o não branco, é diferente e ameaçador. Então, aquelas teorias aconteceram e viram que estava errado e acabou em certo momento, mas deixou rastros, né, para sempre, de certa forma. Trouxe um meme aqui, o Rick revelando verdades. Já existia história na África antes da colonização. E botei uma reflexão aqui para vocês. Já refletiram sobre por quem é narrada a história que conhecemos do mundo? Vocês já pensaram nisso? Talvez tudo que a gente conhece sobre o Brasil é na perspectiva de colonizador, né? Então, não foram os indígenas que falaram, a gente não estuda isso, tipo, os indígenas falando como foi ver os portugueses pela primeira vez. A gente vê o contrário, né? E aí esse exemplo da África também, a gente estuda até a história da África a partir da colonização. A gente nunca estudou sobre como era antes, né? Sobre a história dos africanos mesmo, pela perspectiva deles. E eu coloquei esse meme ingênuo do Rick, eu não sei se vocês já viram esse desenho, o Rick e Morty, bem legal, recomendo. E eu botei por causa do meme, mas eu fiquei pensando que esse desenho traz algumas questões assim pra gente discutir. É desses desenhos que falam de multiversos, essas coisas. Então, eles vão mostrando de forma de brincadeirinha o que pode acontecer com essa identidade cultural. Então, lá em algum momento, algum outro planeta decidiu que é superior a outro planeta, então vamos lá colonizá-los, destruí-los. É bem legal. Continuando então. No Brasil, o período de escravidão também era embasado nessas teorias. Fontes supostamente científicas defendiam que os negros eram naturalmente mais fortes que os brancos e forjados para o trabalho braçal. Mesmo depois da abolição da escravidão, políticas racistas continuaram a ser colocadas em práticas. Um exemplo foram os acordos de imigração feitos com países europeus para trazer imigrantes para branquear a população. Já pararam para pensar nisso em algum momento? O Brasil resolveu que o ideal era fazer acordo com outros países europeus para mandar pessoas brancas aqui para deixar o Brasil mais branco. E aí, o que acontecia, né? Esses outros países mandavam pessoas que lá no país deles estavam à margem da sociedade, né? Então, que cometiam pequenos crimes e esse tipo de coisas. E com a vinda da força semi-escrava branca dos imigrantes, os proprietários de terra não precisavam contratar seus ex-escravos como assalariados, podendo pagar apenas aqueles que julgavam dignos, os seus semelhantes. Então, para os proprietários de terra, isso foi muito bom, né? Não vou contratar os meus ex-escravos, vou contratar pessoas que são iguais a mim, porque essas são dignas de salário. Os trabalhadores libertos ficaram à margem da sociedade e os imigrantes brancos recém-chegados tinham mais direitos sociais que eles, podendo até comprar terra, coisa que era vetada socialmente aos negros. Então, eles acabaram de chegar e estavam tendo mais direitos do que os que já estavam aqui só por causa da cor da pele. E hoje, temos os mesmos direitos? Trouxe mais um meme aqui, muito bom esses memes da Barbie. E com essa fala, todos temos os mesmos direitos. E quem que tá falando isso, né? É uma pessoa branca, padrão, rica. Vocês já se questionaram sobre isso? Então, até hoje a gente tem os mesmos direitos, pensando em toda essa questão histórica, né?
teve a escravidão, e depois da escravidão ficou tudo bem, nossa, os escravos estão libertos. Mas e agora, o que vai acontecer? Eles vão ser contratados para trabalhar? Na maioria das vezes não, né? E isso trouxe muitas questões de desigualdade até os dias de hoje. Então, será que a gente tem os mesmos direitos? No que a gente está errando? E mais tarde, no Brasil, uma linha de pensamento sociológico cunhou nos anos 30 o mito de existir uma democracia racial no país. O que seria essa democracia racial? Uma sociedade multirracial e livre de preconceitos. Porém, ainda hoje, minorias são alvos de discriminação social, como os nordestinos que migraram para outras regiões do país, em especial no fim do século XX, devido ao contexto econômico desfavorável de seus estados de origem. Fim do século XX parece muito longe, né? Mas é pertinho aqui, 1990, e até hoje, né? A gente vê um cenário desse. Então, a pessoa vem de outra região do país e sofre algum certo tipo de preconceito. E vamos de questão sobre essas questões. A entrada de imigrantes europeus no Brasil integrou uma política chamada de engenharia social. Sobre isso, é correto dizer que a gente não usou o termo de engenharia social, mas vocês vão entender aqui pelas questões. Na letra A engenharia social fez parte da política de aumentar o processo de miscigenação do Brasil, valorizando a identidade afrodescendente da população. Letra B. Tentando copiar a sociedade europeia, os intelectuais brasileiros visavam ao embranquecimento do povo brasileiro através do processo de imigração. Ou letra C, a engenharia social foi uma estratégia de copiar a sociedade africana como um modelo ideal de civilização para a sociedade brasileira. Tempinho para pensar.
Pensaram? Engenharia social, o que vocês acham que esse termo está trazendo? Resposta certa é a letra B. Tentando copiar a sociedade europeia, os intelectuais brasileiros visavam o embranquecimento do povo brasileiro através do processo de imigração. Então, essa tentativa de branquear era querendo virar um país igual ao europeu, né? Porque as outras estão erradas. Letra A, aumentar o processo de miscigenação, até poderia ser, mas valorizando a identidade afrodescendente, não, é o contrário, né? E a letra C é estratégia de copiar a sociedade africana como modelo ideal. Claro que não, né? Infelizmente. Vamos de quiz agora. O mito da democracia racial diz respeito a, letra A, uma democracia inspirada nos países africanos e asiáticos, ou letra B, uma sociedade sem preconceitos e discriminações. Letra certa, B, uma sociedade sem preconceitos e discriminações. Essa era também para ver se vocês estavam prestando atenção, né? Tá facinho. Não é inspirado nos países africanos e asiáticos, mas essa democracia racial, que é um mito, pensando em uma sociedade sem preconceitos e discriminações. Voltando ao cenário internacional, mesmo com a condenação dos métodos empregados na Segunda Guerra para acabar com populações inteiras, como os campos de extermínio, as formas de preconceito não deixaram de ser praticadas. Na Europa, o aumento da imigração originada das ex-colônias a partir dos anos 80 reemergiram nacionalismos fundados na intolerância e na xenofobia. Xenofobia, versão estrangeira, a gente já falou um pouquinho também.
E aqui em letras garrafais, quando a sensação de pertencimento, o que é isso? O sentimento coletivo de pertencer a uma nação, a um grupo social, partilhar um sistema de tradições e valores, se torna exacerbada, muitas formas de violência vêm à tona. Então, quando a gente fala que a identidade cultural tem uma concepção negativa também, é isso, essa sensação de pertencer exacerbada, né? E então, muitas formas de violência podem vir a partir disso. O que aconteceu naquelas teorias que eu falei e continua acontecendo até hoje, de algumas formas. Então, vamos ver uma questão, agora com texto. Vocês gostam? Fazia tempo que eu não trazia a questão com textão assim. Vamos lá, prestem bem atenção porque vai ser bem importante. Cada cultura tem em suas virtudes, seus conhecimentos, modos de vida, seus erros e ilusões. Na nossa atual era planetária, o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras têm de melhor e buscar a simbiose do melhor em todas as culturas. A França deve ser considerada em sua história não somente segundo os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade promulgados por sua revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a escravidão em massa e em sua colonização oprimiu povos e negou suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar sua barbárie sobre esses ideais. É um texto do Edgar Morin e vamos à questão em si. No texto citado, o pensador contemporâneo Edgar Morin desenvolve, letra A, reflexões elogiosas acerca das consequências do etnocentrismo ocidental sobre outras culturas. Letra B, um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na história. Letra C, argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais. Ou letra D, uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história. Do que o texto está trazendo para a gente. Tempinho para pensar.
E aí, o texto trazia o quê? Letra certa era a D, uma reflexão crítica acerca do contato entre a cultura ocidental e outras culturas na história. Então, o que eu quis mostrar para vocês, né, nessa questão? A França é um exemplo aqui de que a gente vê, é um país lindo, que, nossa, foi ideal lá na Revolução Francesa, eles trouxeram esse ideal de liberdade, fraternidade, igualdade, mas que, assim como outros países europeus, também colonizaram muitos países através de muita crueldade, né? E aí, de certa forma, depois eles foram camuflando, né? Então, a resposta que trazia era isso, para a gente começar a refletir criticamente sobre essas culturas e outras na história, né? E por que as outras questões estão erradas? Então, não eram elogios sobre a consequência do etnocentrismo ocidental, mas essa é uma boa questão para a gente repensar tudo que a gente já estudou, né? E B, um ponto de vista idealista sobre a expansão dos ideais da Revolução Francesa na história? Não, já falei que é o contrário. E eu estava lendo aqui, fiquei pensando, né, letra C, argumentos que defendem o isolamento como forma de proteção dos valores culturais. Pois agora eu digo para vocês, vamos defender o isolamento social para a gente proteger nossos valores culturais, tá? Que se a gente morrer tudo com o coronavírus, a gente não vai defender valores culturais, fiquem em casa. Vamos lá. Já estamos no fim, então, as referências utilizadas, e eu trouxe algumas sugestões de novo para vocês. Uma série chamada Cara Gente Branca, é muito legal, é uma série de jovens na faculdade e tal, mas que vai trazer muita reflexão sobre questões étnico-raciais. É uma série americana, então vai trazer um pouco do que eu não trouxe, que a gente ficou mais no contexto Europa e Brasil, mas é bem legal, super recomendo. E uma música também, da Bia Ferreira, Cota Não é Esmola, sobre isso que a gente discutiu, principalmente a questão de, a partir de estudo, a escravidão, como hoje em dia prevalece o racismo e outras questões. Enfim, continuem refletindo sobre as questões étnico-raciais na história e no seu dia a dia. Na próxima aula abordaremos a cultura de uma maneira diferente, a cultura de massa e a indústria cultural. Ficaram curiosos, né? Então até a próxima aula, se cuidem!